Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Cumprimentamos a todos rica e poderosamente com um ostensivo abraço que vem do fundo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. É com imenso prazer que nós convidamos cordialmente o mundo inteiro a participar da grande festa das nações, em alusão ao 18º aniversário da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que terá lugar no dia 25 de setembro de 2022. O homem que está a impactar a terra sobremaneira com a mensagem da cruz, destilando os favos de mel, através da palavra que é poder em sua boca, liberando cura, libertação e, acima de tudo, salvação. Vem e vê! Você é o nosso convidado. Não perca! Venha se deleitar do manantial celestial, pois o tempo está cumprido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos aqueles que estão em nossa sintonia neste momento agora. Glória ao Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Rádio Sirte. Aqui está a iniciar o nosso programa que tem por nome A Voz que Clama no Deserto, o programa este da inteira responsabilidade da nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Glória ao Senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui vos saúda o vosso amigo o pastor Edmo Carlos Tomás. Boa noite a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se dos vossos pecados, das vossas obras mortas do pecado. Assim vocês alcançareis a misericórdia de Deus para que vocês possam achar vida. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tempo está cumprido. Presta bem atenção na mensagem da cruz que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento, o nosso líder fundador da Igreja Salvação de Todas as Nações de Angola para o mundo. O nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Vem aí a mensagem da cruz com o nosso amado o apóstolo. Boa noite, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao que mais nos diz respeito, a palavra do nosso Deus. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Sim, glória a Jesus, grande tribulação. Grande tribulação. O começo da grande tribulação. Jesus disse que seriam dias difíceis. E se não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, Deus abreviou esses dias. Ai dos judeus e os adventistas que ainda guardam sábado. Adventista até não guarda sábado nenhum. Tudo mentira. Os judeus, sim. Os israelenses. E o que vão fazer naquele dia? O que vão fazer? Vão fugir com as suas malas e não podem carregar carga no dia do sábado. Vão carregar os seus filhos nas costas e não podem carregar filhos no dia do sábado. Porquanto o Senhor veio lhes tirar as cargas, mas eles continuam com as suas cargas. O Senhor veio tirar a escravidão da lei e eles continuam debaixo do jugo da lei.
E todos estão debaixo da lei, estão amaldiçoados. Porquanto, diz a Bíblia, maldito é aquele que não permanecer nas palavras da lei. É só não permanecer nele, já estás amaldiçoado. Por isso Jesus se fez maldito para libertar os malditos de todas as condenações. E veio Paulo, no Espírito Santo, disse que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O resto está tudo condenado. Condenações familiares, condenações da lei, tudo, maldições herdadas, carregadas, adquiridas, tudo na terra. O mundo é uma prisão, o pecado é uma cadeia, é um veneno, veneno doce. E os que guardam a lei estão sempre a pecar. Nem a mesma lei que eles dizem guardar, têm guardado. E são malditos. E ele diz, ai de vocês naquele dia. É melhor vocês orarem para que não comece a grande tribulação no inverno, que é no tempo do frio. Abandonar as casas, os confortos, o ar quente, das paredes estucadas dos palácios, para ir na mata. E ele disse, quem estiver na cidade, fuja para os montes. E quem estiver no campo, não volte na cidade. E quem estiver no telhado, não deixa para ir tirar as suas alfaias. Desce do telhado e fuja para a montanha. Ou para o capim. Para o capinho. Glória ao Rei Jesus. O inverno é frio. Já imaginou? E suportar o frio lá nas matas? Nas matas virgens da África, nas matas virgens de Moçambique, de Angola, nas matas do Amazonas, do Brasil. Tem um rapaz que me disse que Deus escolheu o Amazonas para o refúgio da igreja. Que aventura! A apostasia dos nossos dias é o tema da minha mensagem hoje. A apostasia deste século. Este é o século mais apóstata da igreja. A igreja está há 12 mil anos. Ela nasceu no dia do Pentecostes. No dia do Pentecostes nasceu a igreja de Jesus. Pela primeira vez, no livro de Mateus, capítulo 16, o Senhor pronunciou essa palavra, a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja de Jesus. E o Espírito Santo criou a igreja. Jesus Cristo desce como Espírito Santo e forma a igreja. Um conjunto, um grupo de irmãos da mesma fé que invocam Deus e reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Isso que é a igreja. Onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei eu, igreja de Jesus. Uma irmã me perguntou hoje, posso fazer Santa Ceia na minha casa ou sozinho? Eu falei, não tentes. Na igreja Maná, nos ensinaram que você pode fazer tua Santa Ceia. Eu falei, mentira, mentira, mentira. Um ato simbólico que deve ser feito quando nós nos reunimos para nos lembrarmos da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Falou o rei antes de partir para Golgota. E ele disse, quando vocês se reunirem, lembre-se da minha morte. E façam isto todos os dias que vocês se reunirem. Façam isso em minha memória. Reunião. Igreja. Reunidos no corpo de Cristo. Cada um individualmente
somos membros do corpo de Cristo. E o corpo é esta unidade, esta união, este grupo, a igreja, aleluia, de Jesus Cristo. A noiva de Isaac, o Isaac do Senhor. Não o Isaac de Abraão, o Isaac do Senhor. Não que Jesus se chama Isaac. Isaac foi figura de Jesus, ou então símbolo. Glória a Jesus Cristo. Assim como a lei foi figura, glória a Jesus Cristo do reino de Deus, que veio com graça e verdade. Israel foi a figura da igreja de Jesus Cristo, o povo adquirido, o povo, aleluia, que foi comprado com o sangue precioso de Jesus Cristo, o povo do Senhor. Glórias à nação santa. Agora estamos há mais de 2.000 anos. Estamos acima de 2.000 anos. Entramos no terceiro milênio da igreja. Milênio da igreja de Jesus Cristo, que foi fundada por Jesus Cristo no dia do Pentecoste. Começou a igreja de Jesus. Viu? Volto a falar o que eu falei outro dia numa live aí, online, no culto. Em Jerusalém existiam 2 grupos. Um grupo estava no templo adorando Deus e outro grupo estava no cenáculo adorando Deus. Mas o Senhor não foi no templo. O Espírito não se manifestou no grupo que estava na festa do Pentecoste. Mas o Espírito visitou a noiva de Jesus, porque os que estavam no templo estavam ultrapassados, estavam na antiga aliança, continuavam na antiga aliança. A antiga aliança tinha peso enquanto o novo não tinha chegado, pois está escrito, tira o primeiro, estabelece o segundo. Sim, e eles continuam com o antigo, com o primeiro. Não, quando vem o novo, o velho tem que ser substituído. Estou a falar velho o quê? Testamento. Quando se fala de testamento, é aliança, o pacto que Deus fez com a nação israelita. O primeiro somente foi com Israel, não com as nações. Sim, mas o segundo pacto, Deus o faz com o mundo, como está escrito. E Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Sim, no primeiro pacto, a nação israelita foi chamada do Egito, e no segundo pacto, o mundo é chamado para o reino de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração e tereis paz. Sim, todo pacto tem um testador. Sim, Moisés foi o representante daquela aliança, e este Jesus Cristo é o representante. Glória a Jesus Cristo. Moisés sacrificou o sangue de um animal no dia que fez aliança com o povo, mas Jesus Cristo não sacrificou o sangue de um bode, nem de um cabrito, nem de um cordeiro, mas sacrificou o seu próprio sangue e entrou no santuário não construído pelas mãos humanas, enquanto que Moisés tinha entrado no santuário que ele próprio construíra. Agora Jesus entrou no Santo dos Santos, aleluia, glória a Jesus, que as mãos humanas não edificaram, com seu próprio sangue, para oferecer o preço, para apresentar o preço, o sacrifício da nossa redenção, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Não foi com prata, nem ouro, nem outra coisa que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que vocês têm aprendido com vosso pai Adão. Mas sim foi pelo precioso sangue, como a de um cordeiro imaculado. Um cordeiro imaculado. Glória a Jesus! Agora estamos no terceiro milênio da igreja. Passaram 2.000 anos, 20 séculos. Estamos no 21º século, o chamado 21º, o século 21. Sim, 20 séculos passaram. E como está a igreja depois de 20 séculos? Como se encontra a igreja? Uma igreja caída, uma igreja maniatada, capturada, uma igreja desviada, uma igreja corrupta, uma igreja apóstata, a meretriz.
Por que que essa igreja ela é chamada de prostituta? Ela é chamada de prostituta porque ele traiu o seu noivo. E procurou outros amantes, e foi se envolver com outros amantes. Foi se prostituir. A que era virgem foi violada. Foi ao encontro dos seus mercadores, ao encontro dos seus amantes, em busca de pano de seda, linho fino, ouro, prata, incenso, vinho e todo tipo. E os seus amantes lhe deram isso. Enriqueceram ela a troca do sexo ilícito, a troca da prostituição. E essa prostituição espiritual da noiva de Jesus, que era noiva, que se virou prostituta, não é outra coisa senão a apostasia, a idolatria. A igreja deve adorar o seu Deus, o seu Senhor, o seu esposo, o seu noivo. Mas a igreja deixou de adorar a Jesus Cristo, ou então misturaram a adoração com outros deuses, quando o mandamento diz que somente a Ele vocês devem adorar, a um outro não. Sim, somente a Ele. E o mesmo Deus veio e disse: minha glória ao trem não darei. Mas a igreja deu a glória de Deus a outros amantes e foi violada, e profanada, e humilhada. Se prostituiu a igreja, a chamada igreja mãe, a prostituta, a meretriz, e por sua vez ela concebeu e gerou muitos filhos, muitas serpentes, muitos escorpiões na terra. E ela, mãe, está lá o escorpião chamado, então a serpente chamada Islã. Está lá a serpente chamada budismo. Está lá a serpente chamada, ou então as serpentes lá do hinduísmo. Estão aí os escorpiões chamados metodistas, batistas, quimbango, Simão Toco, Testemunho de Jeová, Sétimo Dia, ou então Adventismo, presbiterianos, os pentecas, os da Nova Era e os movimentos proféticos da adivinhação africana, os do coaching americanos, ou então coaching americano, os pregadores de Mamon, os chamados neopentecostais, Valdemiro Santiago, Éder Macedo, Valmir Milhomem, não sei como é Valnice Milhomem, Jorge Tadeu, Pastor Dólar, Ben Hinn, com seus movimentos de Caicai, Titi Jacques. O que vocês esperavam? Movimentos corruptos, apóstatas, o metodismo, o batismo, que são os batistas, né? Estou lhe chamando o batismo, os batistas, os pentecas, os assembleanos. É incrível. Tantos filhos, e ele continua ainda a gerar. Parece que até já não tem mais seu filho. Tem filhos e tem netos e bisnetos. Suas filhas também vão gerando outros movimentos. E ela, como a mãe, a igreja mãe, está sentada sobre muitas águas. As muitas águas representam nações, povos e línguas. E tribos também, claro. A igreja do Vaticano, a igreja da Roma, como meu pai falava com muito prazer. A igreja católica santa romana, una indivisível, como falava meu pai. Cujo a patroa, ou patrono no principal, é a Maria, a deusa mãe, a rainha dos céus. Seus filhos, cada um também escolheu o céu, Deus. Os budistas têm o Buda como seu Deus, os islamitas têm o Maomé como seu Deus,
Pode enganar que um profeta é mentira, porque em nome de Maomé eles executam o mundo, matam até crianças. Em nome de Maomé, em nome de Maomé. Sim. E os evangélicos apóstatas também têm os seus deuses. Dizem que Deus dele é Jesus Cristo e acabou indivisivelmente, ou então não se muda, é Jesus. Mentira, mentira, mentira. Porque se nós chamamos Jesus de Senhor, devemos temê-lo. Se nós não o tememos, nossa invocação é vã. E é um mandamento que diz para nós não invocarmos o nome de Deus em vão. Se nós o temos como Pai, então devemos honrá-lo. Mas nós desonramos Ele. Honramos a Jesus com nossos lábios, mas desonramos a Jesus com as nossas práticas. Com os ensinos malignos, ensinamentos diabólicos. Sim, com a doutrina dos demônios, espíritos enganadores, possuíram os altares, maniataram os altares, manipulam o povo. E o povo está com mentes cauterizadas. E eles estão seguindo as suas dissoluções. Estão seguindo as mentiras, caminhando para a cova. Como que eles tenham vendas nos seus olhos e não sabem onde estão aí. E o orgulho encheu os seus corações. E vão dizendo, nós estamos a ver, como a igreja de Laodiceia, que era cega e dizia que via. Estava nua e dizia que estava vestida. Era pobre e dizia que era rica. A apostasia deste século. De todos os séculos, esse é o século mais profano. Porque a igreja foi perdendo força, foi perdendo a energia, foi perdendo combustível depois que foi avançando. Até que chegaram os romanos e capturaram ela. Mas para os romanos capturar ela, isso mostra que no espírito já haviam perdido a batalha. Porque o diabo de maneira nenhuma poderia vencer a igreja de Jesus se primeiro não deixasse cair ela como a Eva. E alguém disse, a igreja jamais será vencida. A igreja só não será vencida se a igreja permanecer na sujeição ao seu noivo. Na sujeição ao seu noivo. Sim. Aí onde fica então a promessa de Mateus 16, 28. Minha igreja eu a edifico sobre a rocha que se chama pedra. E sobre esta rocha edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Sim, promessa tem que ser vivida. Sim, uma promessa, glória a Deus, não basta. Está lá a promessa, mas existe também outras promessas. Promessa como diz, se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o meu temor? O meu temor. Sim. Uma mulher, quando ele se prostitui, não significa que antes não era mulher. Uma mulher adúltera não significa que não era antes fiel. Sim, porque ele não começou a trair aí. Claro, tem mulheres que começam a trair já desde a sua origem, né? Já no namoro, no noivado, trai o seu noivo, isso é outra coisa. Mas a igreja de Jesus foi santa um dia. Essa igreja que ficou profana hoje, um dia foi virgem. A igreja dos apóstolos, aleluia, como ela é chamada. Era uma igreja una, uma igreja invencível, uma igreja santa, de homens e mulheres santos que amavam o Senhor. Glória a Jesus Cristo. Mas no tempo o fogo foi se apagando por causa da preguiça, por causa dos cuidados da vida, por causa da sedução das riquezas, por causa da ignorância. E assim Satanás pouco a pouco foi se aproximando até que chegou a hora que o fogo se apagou e se transformaram em brasas apagadas. Então carvão para sujar aquele que os tocar. E a igreja agora se tornou espinhos. E como diz o profeta, todo aquele que quiser lhe segurar tem que se armar como a haste. São, glória a Jesus Cristo, como ondas do mar impetuosas que trazem toda abominação. Sim, fazendo vai e vem, como diz o profeta, o apóstolo, são estrelas errantes, cuja negrura da escuridão está reservada para o dia do juízo final. São como aquelas estrelas, os anjos caídos, estrelas errantes, os anjos que se desviaram, que estão nas cadeias, que vieram casar, vieram fazer filhos, estão presos no abismo. É a igreja de hoje. Sim, igreja apóstata, igreja adúltera, igreja prostituta, igreja perversa, sim. Mas quem é o culpado?
Assim como a queda de Adão e Eva, Deus não foi culpado, assim a queda da igreja, também Deus não é culpado. O Isaac do Senhor não é culpado, porque ele armou a sua igreja, advertiu a sua igreja que seria perseguida, advertiu a sua igreja que haveriam guerras, advertiu a sua igreja que o diabo a perseguiria, advertiu a sua igreja e armou a sua igreja e mostrou como vencer o diabo. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele advertiu a sua igreja para vigiar e orar, para não cair em tentação, advertiu a sua igreja que ele seria atacada com os cuidados da vida, com a sedução das riquezas, com os prazeres desse mundo, mas que ele precisava orar em todo o tempo, vigiando, claro, para que se fosse havido digno de evitar todas as coisas que poderiam acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E agora? Aleluia! Como diz o meu rapaz aí, aleluia! Glória a Deus! Ouviu? E assim, a noiva se vendeu, arranjou outros amantes em busca de dinheiro. Encheram ele com as riquezas do mundo, mas perdeu a sua virgindade, perdeu a santidade, perdeu a pureza e se tornou, como é? A rejeitada. A rejeitada. E Deus a rejeitou. E não pode ser chamada Igreja de Jesus. Mentira, mentira, mentira. Porque a Igreja de Jesus é um grupo de homens e mulheres que amam a Jesus, que fazem a vontade do Senhor, que andam em santidade. E no meio vieram doutrina de demônios que ensinam que o Deus só precisa do teu coração. Todos somos pecadores, não precisamos viver uma vida de santidade. Deus vai entender. Há um menino aí que está a disseminar aí na rede social, está a dizer que precisa somente ter graça, Gabo. Você pode deixar de viver o pecado se não ter graça, estás mal. Você somente tem... Epa, onde é que ele aprendeu esse miúdo aí para falar isso? Esse pregador da YouTube ou das redes do Facebook. Viu? Mentes cauterizadas. Deus aborrece o pecado. Deus odeia o pecado. Deus detesta a iniquidade. O inferno está cheio de apóstatas que ensinaram mentiras como Ruther, como a Lena White, como os papas todos, os pastores famosos, sim, estão no inferno. Amanhã vai virar já, esse nome que eu falei, não vai haver o quê? Reação no Brasil. Deixa eu só falar o nome aqui, você vai ver, vão dizer, já vão tirar isso. Vou falar. Está cheio de falsos profetas que enganaram o povo na terra. Como assim? Sem a santidade, ninguém poderá ver Deus. Somente os limpos de coração vão ver Deus. E agora? Como você diz que você é limpo de coração e a tua mente é suja? Como você diz que és limpo de coração e o teu corpo é imundo? Como assim? Se a santidade é em tudo. E pá, olha o que Paulo fala. No capítulo número 4 do livro de 1 Timóteo, no primeiro versículo diz o Senhor, Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Estamos a viver esses dias. Alguns da fé iriam se apostar. Então, voltando ao que eu estava a falar, a igreja mãe já era da fé. Já era uma igreja de homens e mulheres de fé. E hoje se tornaram prostituta porque eles se desviaram. É isso que Paulo estava a falar. O Espírito Santo já mostrou isso que iria acontecer. Muitos iriam se apostatar. A apostasia. Muitos da fé. Muitos filhos de Deus
muitos nascidos de Deus, muitas igrejas de Jesus Cristo. Na verdade, a igreja é soma, né? A igreja de Jesus iria se apostatar na fé. Por que os muitos, quer igreja no geral, quer homens individualmente, se apostatam na fé? Está aqui. Porque eles dão ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é isso? Dar ouvidos a espíritos enganadores. Os demônios, os anjos caídos e o próprio Lúcifer, o príncipe desse século, trabalham noite e dia com a ajuda dos feiticeiros, claro, para derrotar a igreja. Vocês não sabem. Igreja preguiçosa e pensam que estão no paraíso. Igreja preguiçosa, eles pensam que já entraram no céu. Crentes preguiçosos, porque também são mesmo esses demônios que levantaram mestres. Olha só, como o diabo é estratega. Você está pensando que ele precisa vir convencer a toda a igreja? Não, precisa só convencer um. E exalta esse um. Lhe engrandece com a ajuda do mundo. É exaltado a nível mundial. E esse vem introduzir as heresias, os erros, as mentiras na igreja. E todos marionetas, os cegos seguirão suas dissoluções. Ouviu? Um só. Um. Consegue transtornar o mundo todo. Espíritos enganador. O próprio nome espírito enganador significa um espírito de mentira. E o Espírito Santo é verdade, não espírito de mentira. Então não podemos chamar um espírito enganador de Espírito Santo. Mas como ele mesmo é enganador, não vem como enganador, ele vem como verdade. Aproveitando-se da ignorância dos homens. Então ele inventa regras, doutrinas, estatutos, ensinamentos que aparentemente parecem ter alguma verdade nele. Parece ter uma piedade, uma justiça. E por causa da cegueira, por causa do pecado que trouxe cegueira e a ignorância por falta do conhecimento, então todos vão dar crédito. Pois isso não é novo. Antes mesmo da igreja ser criada, Jesus mostrou dois caminhos, um largo e outro apertado, porta estreita e porta larga. E ele disse que muitos achariam a larga porta e o espaçoso caminho, mas são poucos que entrariam na porta apertada, estreita, e no caminho apertado. Por quê? Porque o caminho apertado, você tem que carregar a tua cruz, os seus vitupérios. Sim, no caminho apertado, você tem que renunciar à sua vida. E renunciar à tua vida é perder para o mundo. Você tem que aborrecer a sua vontade. E aborrecer a sua vontade é perder para o mundo. Quando eu falo para o mundo, para você, a parte que está em ti que é do mundo, e todos que te cercam. Ai, que atitude é essa? Você não precisa isso. Você não precisa isso. Você não precisa isso. Está a pensar que o cristianismo é porta larga? Está a pensar que o cristianismo é caminho espaçoso? É porta estreita? É caminho apertado? É cruz? É renúncia? É abstinência? É aborrecer-se a si mesmo? É renunciar à sua vontade, à sua vida? É aborrecer pai, mãe, mulher, irmão por amor a Cristo e ao Evangelho. Evangelho não é flores. Evangelho não é flores. É cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Ouviu? Então, como muitos não querem trilhar esse caminho difícil, então escolhem o caminho fácil, que lhes leva para o céu. Escolhem o caminho fácil, porque esses espíritos enganadores são os que criaram esses caminhos. Aonde há facilidade, e os homens querem facilidade. Eles estão encobertos atrás
daquilo que você pensa que é verdade. Estão atrás dos homens. Eles nunca vão se manifestar na tua igreja. Nunca vai dizer que nós é que estamos a fazer isso. Eles vão falar em nome do Espírito Santo. Vão falar assim diz o Senhor. Endemoniados vão falar que Deus é que está a falar. Os mestres corruptos vão dizer que receberam revelações para inventar aquilo. Aquele livro que eles escreveram. Ai, Deus me revelou. Estive no céu, estive no inferno, eu vi isso, não precisa isso tudo. Esses são fanáticos, esses estão a exagerar. Cristianismo não é isso. Coitado do povo da terra. Os primeiros que falaram essa linguagem querem voltar para virem viver a vida e dizer: Senhor, dá-nos uma oportunidade para voltarmos para a terra e carregarmos a nossa cruz. E Deus responde: aos homens está determinado morrer uma vez só, e depois disso vem o julgamento, e vem o julgamento. Mas, Senhor, nós pensávamos que aquilo era mentira, e pensamos que a mentira era a verdade. Senhor, nós fomos enganados. Senhor, eu não ouvi a verdade. Senhor, o meu pastor não me falou a verdade. O meu pastor me enganou. O meu pastor, o meu diácono, o meu não sei o que, o meu monge, o meu sacerdote, não sei qual é o nome, o meu padre. E a resposta é a mesma. Uma só vez. Não existe reencarnação. Eles estão a dizer que eu estou a pregar a mensagem da reencarnação. Eu sou o primeiro que abomino a doutrina dos demônios. Eu sou o primeiro que contesto a mentira. Eu sou quem me convence do pecado, seus pecadores. Eu detesto, eu abomino, eu rejeito a reencarnação. Não existe reencarnação. Agora vocês querem saber por que eu já era e voltei a viver? Sim, eu não posso vos revelar agora. Vocês não estão experimentados para ouvir a palavra pesada. Se só vos falei essas coisas, vocês estão escandalizados. E se eu vos falar outras coisas que eu ouvi do meu papai? Se eu falar as coisas que ele me falou no monte, eu disse que se eu falar coisas, o mundo não sei como vai acordar. Como vai acordar? Como vai acordar? Poderoso Deus! Oh, Jesus está de pé a esta hora. Minha alma anseia, e os anjos estão prostrados lá no céu a dizer: bendito seja o Filho de Deus que venceu a morte para que a verdade seja pregada na terra. O resto é mentira, o resto é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Sim, como dizia aquele pentecostal brasileiro, o resto é Baal. O resto é Baal. Ouviu? É verdade, pois Paulo disse: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Da terra. Estamos a viver os dias que Paulo viu. Até a igreja mãe se corrompeu. Eles é que chamam que mãe, a primeira se tornou mãe das prostitutas. A primeira se corrompeu, se prostituiu com os reis da terra. E com Satanás atrás dos reis da terra. E com os principados atrás dos reis da terra. E recebeu o louvor dos reis da terra. E foi exaltada. E foi glorificada. E ele está sentada sobre uma grande besta. Sim, de cor vermelha. Sim, glória a Jesus Cristo. E ela está adornada. Está sentada sobre muitos povos da terra. Está sentada sobre os kimberlites. Sobre os poços de petróleo. Ele tem autoridade na terra para mandar. Porque os seus maridos dizem que lhe amam, mas são eles que vão lhe devorar. Vais encontrar no livro de Apocalipse que os 10 chifres que receberão poder na mesma hora com a besta são os que vão queimar essa prostituta, vão devorar, vão lhe comer todas as suas carnes, porque Deus colocou isso nos seus corações. Essas que estão lhe honrar hoje vão lhe desonrar, vão lhe desonrar. Espera aí, está a vir aí o teu tempo, que serás profanada, ó grande Babilônia. Glória a Jesus Cristo. Sim, onde está a igreja do Senhor? Espíritos enganadores, são espíritos de mentira, falando, querendo mostrar que é verdade que eles estão a falar. Criaram doutrinas, criaram ensinamentos, estatutos, levantaram igrejas, levantaram homens, exaltaram homens, sim, levantaram regras, operações, Veja só, por exemplo, deixa eu vos falar uma das regras que eles inventaram na terra. Esses espíritos enganadores, os concertos gospel. Isso nunca esteve no plano de Deus, nem tampouco estará. Concertos gospels.
Homens e mulheres corruptos e corruptas estão desfilando. Onde é que você vai encontrar esses concertos? Estão no mundo. Lá, aquilo que eles chamam mundo. Eles também são mundo, mas eles chamam aquilo do mundo. Chamam que aquilo é mundo. Aí tem o cantor mundano, música secular. Esse também é mundano. A única diferença é que aquele fala de vários deuses e esse aqui fala de Jesus. É a única diferença. Mas são as duas adorações. Dos montes de Samaria e do templo de Salomão, em Jerusalém. Não adorareis o Pai, nem no monte, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. E como pode trazerem as coisas lá do secular e colocarem nos altares e fazerem concertos, grupos para fazer concertos? Eles não são adoradores, são verdadeiros artistas da música gospel. Então, eles são os deuses daquelas marionetas aí, você não sabia? Os deuses são eles. Porque lá no mundo, os famosos são os deuses desse mundo. Michael Jackson era e ainda hoje continua a ser Deus para os seus seguidores. Por isso ele chamava os meus fãs. Eu sou fã do fulano. Fanatismo. Trouxeram lá, eu sou fã da irmã Mara Maravilha. Ai, quando Mara Maravilha canta, toda a minha estrutura mexe. Uma prostituta. E alguém diz, mas você fica aí a desonrar os outros, não sei o quê. Não sou eu que estou a lhe desonrar. É a palavra do Senhor que está a fazer a exposição para expor os pecados desta corja maligna, diabólica. Sim, manipulados por Satanás em troca de fama e riqueza, vendendo as suas almas e pensando que vão para o céu. Não, o céu não entra, cananita. Os anátemas não vão entrar no céu, os pecadores não entram no céu. O céu é um lugar santo. Por isso o Filho de Deus veio para lavar pecadores, para poder entrar no céu. Então todos nós fomos lavados. E como você diz que foste lavado e ainda continua nos seus pecados? Quem foi lavado já não vive em pecado. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa é a verdade que vocês precisam saber dela para que vocês possam estar livres de tudo aquilo quanto que vos oprime. O tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou na terra. Então, o Senhor sabe todo o vosso sofrimento que vocês estão a passar. Então, Ele bem sabe, Ele quer vos ajudar, mas para que isso venha a acontecer, vocês têm que tomar a atitude para renunciar às obras mortas que vocês cometeram, para que vocês possam acarretar essas doenças, para que vocês possam acarretar azar, miséria, desgraça, todas essas coisas. Lembre como foi o princípio de todas as coisas. Adão e Eva, mesmo estando nu, eles nem sabiam que eles estavam nu por causa da cobertura de Deus, santidade, que eles não sentiam falta de ter nada. Mas quando eles cometeram pecado, então eles fugiram da presença do Senhor porque eles estavam vazios. E aquele vazio não era só no físico, era dentro deles, porque a presença do Senhor tinha saído dentro deles por causa do pecado. Assim sois vós também. Estão a padecer todas essas coisas devido à reflexão daquilo que vocês fazem. As vossas atitudes mortas, não tem como que vocês possam se escapar das doenças, do azar, de toda essa situação que vocês estão a passar. Arrependam-se dos vossos pecados. O Senhor quer vos ajudar. Mas Deus não pode cooperar com os pecadores, com os imundos, com todos aqueles que fazem coisas que não convêm. Então, mudem vossas atitudes, convertam-se ao Senhor. E Ele vai se compadecer de vocês até que vocês possam achar a vida, a paz e tudo aquilo que vocês querem. Ele tem e pode dar, mas tem que mudar. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vocês. Assim está escrito na palavra do Senhor. É o homem que tem que se converter para o Senhor. É o homem que tem que se converter a Deus. Não é Deus se converter aos homens. É o homem que tem que se submeter a Deus. Para isso está escrito: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso das vossas almas. Vocês têm que aprender com Ele. E para que vocês possam aprender, devem ser humildes.
E para você aprender lá na aprendizagem, no tempo de você aprender com o Senhor, haverá repreensões, haverá muita coisa, e você tem que ser humilde para que isso possa assim ter efeitos na sua vida, para que você possa ter descanso da tua alma. O alívio é momentâneo. Que adianta você ser curado hoje, ser liberta dessas coisas hoje e você voltar a praticar as mesmas obras diabólicas que te levaram para que você possa acarretar essa enfermidade. Para isso, o Senhor Jesus Cristo, ele dizia: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Arrependam-se. Se vocês não largaram o pecado, é justo que vocês sejam doentios. É justo que vocês sejam azarentos. É justo que vocês não tenham emprego. É justo que vocês possam morrer. É justo que vocês possam padecer todas essas coisas, assustos, medos, azar e tudo quanto que vos acontece. É justo porque vocês são donos daquilo que vocês semearam. Ouviram? Tem que se arrepender. Se vocês não se arrepender, Deus não deixa de ser Deus por causa de vocês. Nunca vai deixar de ser o Senhor por causa de vocês. Então, tem que se arrepender. É o homem que tem que se converter. O tempo está cumprido. Os feiticeiros, os vagabundos, os viciados, aqueles a quem vocês creem neles, nunca vos falaram essas coisas, porque eles também são pecadores. E vocês, sobretudo, todo o sofrimento que vocês estão a passar, estão dentro das igrejas. Todos endemoniados, todos doentios, todos azarentos, todos manipulados. Eles não querem mais nada nas vossas vidas se não for aquilo que vocês dão. Por isso, fujam desses lugares. Eles não querem nada se não for daquilo que vocês dão lá. Então, a verdade é essa aqui. Não há sofrimento sem causa. Há motivos. Aos filhos de Deus, não. É um desejo para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o vosso caso. Vocês são pecadores, estão a colher aquilo que vocês semearam. Ouviram? Então tem que sair nesses lugares em que vocês depositam toda a confiança e sobretudo mais perdem. Deveriam se inquietar e procurar saber qual o motivo, qual o erro em vocês. Examinem-se, não se aprovem, não podem se justificar. É vã a esperança que há em vocês. Arrependei-vos dos vossos pecados e não sustentem uma salvação que não há em vocês. Ouviram? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Todos vocês estão sendo convidados. Eu convido todos vocês, doentios, todos vocês estão carregados, subcarregados de muitos males. O meu Deus que me livrou do mal, vos livrará, vocês ouvindo e praticar aquilo que nós temos vos feito conhecer neste lugar aqui. É muito tempo que vocês estão a ouvir isso aqui, mas se vocês não tiverem atitudes, nada também vai acontecer. Não vai acontecer nada. Atitudes do quê? De renunciar o pecado, de renunciar o mundo. O Senhor Jesus bem falou, até aos próprios seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cada dia. Ouviste? E negar a si mesmo é o quê? Largar as vontades da carne. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês querem beber, ao mesmo tempo querem estar livres dos maus sonhos. Mentirosos. Isso aqui jamais acontecerá. Vocês querem estar no céu e ser bêbados. Vocês querem estar na eternidade e ter duas mulheres. Querem estar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo e serem mentirosos, serem corruptos. Querem estar lá no céu com o Senhor Jesus e ser ladrões. Depois se aprovam, se justificam. Ninguém é perfeito, mentirosos. É possível um homem ser perfeito na terra? Possível é isso aqui. Você nunca meditou na palavra do Senhor? É possível um ser humano ser perfeito na terra? Assim está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, se não me enganei. Sedes perfeito assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ouviste? Falava a quem sedes perfeito? Falava aos anjos, falava aos homens, porque é possível. Se ele falou, sedes perfeito assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu, falava aos homens e ele bem sabia que é possível um ser humano ser perfeito assim como Deus é. Ouviram? Seus manipulados, por isso estão a sofrer. Dão o que dão, depois ficam na miséria. Eles correm para vos falar coisas bonitas, coisas boas que vocês querem, e assim vocês ficam atolados nessa mentira.
e não ganham nada, mas perdem ainda. Quem vos falou para vocês serem abençoados precisa você sacrificar casa, sacrificar carro? Quem te falou isso? Para você receber algo de Deus não precisa sacrificar nada se não for a tua vontade carnal. Ou deixar de ser pecador e ser justo por amor a Jesus, por amor à sua palavra. Esse é o maior sacrifício de todos os sacrifícios que os feiticeiros podem vos fazer conhecer. Ouviram? Quem vos falou isso? Quem vos fez conhecer essa verdade aqui? Mas se vocês quiserem ficar lá, podem ficar. Porque eu bem sei que nem todos estarão na eternidade. Neste mundo aqui tem duas sementes. Sementes da geração do Adão, o pecador que se perdeu, e da semente da serpente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Temos uma festa. Uma festa está a vir aí. 25 de setembro nós teremos 18 anos. A nossa Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça vai completar 18 anos da sua existência. Teve como princípio no ano de 2004. Eu convido todos vocês para que vocês possam fazer parte neste dia aqui, 25 de setembro de 2022. Estão todos vocês a serem convidados. Eu convido você, homem, convido você, mulher, convido você, jovem, todos vocês que estão a nos escutar agora, neste momento. Procura você chegar na nossa Igreja Salvação de Todas as Nações Sol da Justiça. Em todo o mundo, nós teremos essa grande festa. Teremos festa da palavra e teremos festa mesmo das comidas. É muita comida. Então procura você se esforçar para você fazer parte da nossa Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, nesta data aqui. Além desta data aqui, nós também no meio da semana temos tido cultos todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aqui na cidade de Tete, todas as terças-feiras, quintas-feiras, temos tido os nossos cultos presenciais a partir das 17 horas e 30 minutos. Estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Você pode chegar no tanque da FIPAG, você pode chegar no Mercado Onsango. Glória ao Senhor Jesus Cristo. A nossa igreja também está no distrito de Caorabassa, no povoado de Maroeira. Também lá temos tido os nossos cultos presenciais todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras. Os nossos cultos no meio da semana lá iniciam às 14 horas e 30 minutos. No domingo lá em Caorabassa, Maroeira, tem sido às 7 horas e 30 minutos. Também temos a nossa igreja que está no Chirose Ponte, povoado de Chirose Ponte, no distrito também de Caorabassa. Então lá também temos tido o nosso culto no domingo. Só temos apenas no domingo. No meio da semana ainda não iniciamos a fazer cultos lá. Então no domingo tem sido 9 horas e 30 minutos. Chega no mercado de Chirose Ponte. Então você usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Chirose Ponte, que nós temos tido os cultos presenciais só apenas nos domingos, a partir das 9 horas e 30 minutos. Lá em Caorabassa, em Maroeira, tem sido no meio da semana, terça-feira, quinta-feira, 14 horas e 30 minutos. No domingo lá em Maroeira, glória ao Senhor Jesus Cristo, tem sido 7 horas e 30 minutos. Chega no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Maroeira. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui na cidade tem sido 17 horas e 30 minutos. Todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras, 17 horas e 30 minutos, temos tido os nossos cultos presenciais. No domingo tem sido 7 horas e 30 minutos. Chega nessa festa que nós vamos ter, nesta data que eu vos falei agora, 25 de setembro, teremos uma grande festa. Grande festa, nós vamos completar 18 anos. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, já temos uma peça da camisa do nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento e muita coisa poderosa e maravilhosa que está a acontecer. Recebemos também o azeite, louvado seja Deus. Então, eu convido todos vocês para que vocês possam vir
na nossa igreja Salvação de Todas as Nações, para se beneficiarem de perto essa mensagem da cruz que vocês têm ouvido só apenas a partir desta emissora aqui, Rádio Sirte 104.3, e vocês também que estão no YouTube. A nossa igreja está em toda essa nação aqui moçambicana. Se você quiser chegar na nossa igreja, em qualquer província onde que você estiver, usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Se você está fora desta nação moçambicana, usa o mesmo contato, que o prefixo é mais 258. Depois usa o meu contato, é mais 258. Depois usa o meu contato que daqui a pouco já vou ditar. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas passam aqui todas as segundas-feiras a partir das 22h10 até 23h10. Terça-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Quarta-feira o nosso programa passa aqui nesta rádio das 22h10 até 23h10. Quinta-feira o nosso programa aqui passa das 19h até 20h. Sexta-feira o nosso programa passa aqui das 22h10 até 23h10. Então, sábado e domingo os nossos programas passam aqui das 19 em ponto até 20h. E nos domingos, nas manhãs, já teremos os nossos programas que irão passar também neste lugar das 8h em ponto até 9h em ponto. Guarda consigo este contato aqui que te levará para que você possa chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Boa noite, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimentamos a todos rica e poderosamente com um ostensivo abraço que vem do fundo dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. É com imenso prazer que nós convidamos cordialmente o mundo inteiro a participar da grande festa das nações, em alusão ao 18º aniversário da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que terá lugar no dia 25 de setembro de 2022. O homem que está a impactar a terra sobremaneira com a mensagem da cruz, destilando os favos de mel através da palavra que é poder em sua boca, liberando cura, libertação e, acima de tudo, salvação. Vem e vê! Você é o nosso convidado. Não perca! Venha se deleitar do manança celestial, pois o tempo está cumprido. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Quero ser a voz. A voz do tempo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar uma voz que não se calará. Quero ser a voz que clama no deserto e pede que a unção seja derramada. Quero ser a voz que clama e não se cala, e a
tua voz.